indumentária, alimentos, etc. Quer dizer, para um ano tinha que ser previsto com antecedência e preparado para um ano. E fora aqueles 3 meses de navegabilidade, você não passava com vapor grande, então ficava isolado. Então a gente já começou com essa dificuldade. 3 meses só. Os vapores grandes a gente teve que fazer a parte em Manaus, porque você não navegava nessa época. Ou seja, o calendário nosso de gravação não era o calendário sazonal de oscilação das águas, né? Então a primeira grande dificuldade desse trabalho, primeiro é assim, todo mundo que vem à Amazônia, todas as obras audiovisuais que foram feitas na Amazônia, você pegar o Herzog, etc., lidaram com essas dificuldades da natureza, as chuvas, a presença da floresta, né? Aqui na realidade a gente sente a humildade do homem, né? Quer dizer, o homem é pequeno diante da floresta, né? Então é essa coisa que você vê, você pega o Moacir Andrade, aquele pintor manauara, que é reconhecidíssimo fora do Brasil e pouco conhecido aqui no Brasil, e você pega exatamente o espelho da água dele, porque você dá a dimensão do homem, o ribeirinho, a casa e a floresta, né? Porque senão você não tem essa proporção, senão, quer dizer, não ser o botânico vai dar essa diferenciação dentro da floresta, a não ser quem conhece, né? Ou o botânico, ou o seringueiro, ou os povos da floresta, quer dizer, quem conhece a floresta vai saber detectar e dizer o que é o que, mas na realidade o que diferencia para o público leigo de modo geral é a questão de proporção, né? É a dimensão diminuta do homem perante uma árvore de 50 metros de altura. Isso é uma coisa impressionante, né? E a luz? A luz é muito boa. A luz é muito boa. É uma luminância muito forte você lidar, né? E eu acho assim que essas dificuldades naturais, quer dizer, lidar com a questão da logística das águas, né? O clima, o calor exacerbado, a grandeza da natureza perante o homem, tudo isso realmente são dificuldades que a gente tem que lidar, mas muito mais do que isso é na realidade capturar a alma, né? Essa que eu acho que para que não seja postiço, para que não seja mais uma vez uma coisa que venha de fora e não capture exatamente o que é a história amazônica que o Brasil desconhece. É um Brasil que o Brasil realmente não conhece. É uma história totalmente desconhecida de modo geral para o Brasil. Quando muito nos livros de escola fala-se do Barão do Rio Branco e do Tratado de Petrópolis. Ninguém conhece o que foi o esplendor da cultura amazônica no período da borracha. Ninguém tem noção, como dizia o Gilberto Freire, quer dizer, que a fortuna amealhada aqui no ciclo da borracha só é comparável aos marajás do Oriente. Era o maior consumo de diamantes do mundo na época. Então, assim, é uma dimensão que teve a Amazônia, então, que ninguém conhece, né? É um pouco assassina que você fala da Amazônia como se estivesse falando de árvores, né? E não esquece as pessoas que vivem nela e que habitam e que tem uma história, né? O que foi que mais te surpreendeu quando vocês chegaram aqui para gravar? Teve alguma ocasião que te surpreendeu mais? Alguma situação que vocês não estava prevista, que é uma coisa daqui mesmo, que vocês tiveram que aprender a lidar com ela? Fora esse negócio de natureza, alguma pessoa, alguma história? Não, ao contrário, assim, o que a gente sentiu foi... começamos gravando em Manaus pela logística das águas, como eu falei, né? O que já é uma coisa extremamente difícil, porque geralmente você começa um trabalho pela lógica dramatúrgica, então você vai pegar a cena que é melhor para conceituar o ator, para poder dar o tom dele. São as primeiras coisas em geral que você faz. É que a gente teve que começar por aquilo que ia acabar, ou seja, a água, né? Então a gente começou pelas grandes cenas de barco, que são 4 vapores de época que a gente um trouxe do Peru, 3 reformamos, colocamos chaminés, aproveitamos, um foi aproveitamento do Justo Sherman, que já estava lá em Manaus, botamos a roda, né? Então assim, foi um trabalho extremamente difícil de começar, dando tom de personagem no meio de um grande evento, numa mecânica de gravação que a gente também não está muito habituado, que é uma mecânica totalmente dentro d'água, não tinha ponto de terra firme, né? E agora a gente volta para Manaus para gravar a parte final de batalhas, a parte fluvial das batalhas, e encontramos o cenário oposto. Agora já não tem mais água, agora já não entra onde a gente navegou e já não navega mais, né? Para o próprio Rio Negro, na verdade tem uma coisa que surpreende, que é você pegar um rio de 12 metros de largura e imaginar que ele baixa entre a vazante e a cheia 30 metros. A diferença de oscilação da água é de 30 metros, é uma coisa impressionante, né? A primeira cena que vocês gravaram, assim, foi de batalha, então? A primeira cena? Não, foi de barcos, de galvez vindo, zarzuela,
a Expedição dos Poetas. Eu queria saber o seguinte, essa história tão singular que envolve a Amazônia e esse produto que tem um custo altíssimo, isso vai ser comercializado no exterior. A Globo vai comercializar isso no exterior. Como é que está? Você tem informação disso? Da atração desse produto no exterior já? Não, Altino, porque na realidade primeiro se produz e depois é vendido. Então assim, e também não sei, certamente já deve ter algum contato nesse sentido, mas primeiro você produz, né? Ele é feito fundamentalmente voltado para o mercado interno, né? Quer dizer, é uma proposta da Globo de ter histórias diferenciadas em termos de minissérie e ter histórias que ou sejam resgate, retomadas de literatura brasileira ou resgates de história brasileira, né? De histórias brasileiras, de histórias do Brasil que a gente conhece, né? Então, por exemplo, eu tive o prazer de ter feito a Casa de Sete Mulheres, que a gente resgatava a história da Revolução Farroupilha, que tem alguma, completamente diferente, mas tem alguma semelhança com a história daqui, no sentido de que é uma história também desconhecida e também que não tem nada a ver com a história do Brasil Central, porque na verdade a gente conta a história do Brasil Central no livro de história como se fosse a história do Brasil. Mas existe uma tendência desse produto atrair, ter uma atração mundial. A Amazônia é uma atração mundial. A Amazônia, como se diz, já nasceu globalizada, ela nasceu com o olhar de fora, né? Então é óbvio que desperta interesse no mundo inteiro você falar de Amazônia. Agora, como eu estava dizendo, a Casa de Sete Mulheres trouxe uma história, que é a história do Sul, que é a história da Bacia Platina, né? Que a história do Rio Grande do Sul está muito mais ligada à história da Argentina, do Uruguai, do que a história do resto do Brasil, né? E também foi um estado que lutou, só que num outro século, para ser brasileiro. E aqui é uma história da Amazônia, uma história na realidade, eu poderia dizer que na realidade a minissérie poderia chamar de como a Amazônia se tornou brasileira, ou por que a Amazônia se tornou brasileira, porque ela tinha tudo para não ser, a começar pelo Tratado de Tordesilhas. Então, na realidade, quer dizer, essa história de brasileiros que briosamente vieram para cá, né, quer dizer, numa situação dificílima, né, de conquista, de avanço, tudo em cima da borracha, quer dizer, a gente entende, você pega o mapa e você vê que a parcela do Acre, por que o Acre é tão emblemático da história amazônica, né? Você pega no mapa da Amazônia e você vê que o Acre é uma parcela diminuta perante a Amazônia como um todo, né? Mas acontece que o Acre tinha o melhor tipo de borracha e produzia 50% da borracha amazônica. Então está aí a explicação e por que a cobiça, por que os americanos estavam de olho, por que o capitalismo internacional de modo geral estava chegando aqui de olho, porque era o principal insumo da Revolução Industrial. Gerava uma receita muito grande para o país. Muito dinheiro, muito dinheiro. Não para o país, né? Porque na realidade, pelo modelo econômico brasileiro, isso fica concentrado, né? Na realidade, na própria região, como o café gerou uma riqueza enorme no interior de São Paulo, e ficou por ali. E no caso daqui nem ficou por aqui, porque na realidade foi para fora. As casas de aviamentos todas, quer dizer, todo na realidade o financiamento da expansão da cultura da borracha, na verdade foi feita todo em capital internacional, né? Empresas estrangeiras, as casas de aviamento basicamente que financiavam a produção eram ou subsidiárias ou filiais ou mesmo diretamente empresas estrangeiras. O que você espera que essa história, esse produto possa interferir na opinião pública? Acho que antes de mais nada levar as pessoas a refletirem, a conhecerem um pedaço de história que não conhece. Claro que a gente está fazendo uma obra de ficção, é entretenimento, é uma história que a Glória brilhantemente está tecendo, até porque é uma história de memória afetiva dela, e que tem romance, aventura, enfim, todos os ingredientes que um bom folhetim tem que ter. Só que ele tem mais do que isso, ele tem um conteúdo de contar uma história de um Brasil que a gente não conhece, né? E é um Brasil que é surpreendente, que as pessoas vão realmente ficar surpresas. E isso, sem dúvida, só você focar isso, jogar esse olhar, para as pessoas pararem para pensar, gera uma discussão enorme. Fora o que, quer dizer, a ponta final da história é o Chico Mendes, quer dizer, que joga toda essa discussão em torno do uso da floresta, em torno do que se pretende com a floresta.